Oi, gente! E aí? Então, eu resolvi trazer para vocês hoje um vídeo para falar sobre o meu curso, sobre a pedagogia, porque terça-feira, dia 8, as minhas aulas já começam aí para, entrar no clima desse semestre remoto que tá vindo aí. Eu resolvi trazer esse tema para vocês. Tem uma tag que já rola aqui no YouTube, que é para falar sobre a graduação, e já tem as perguntas prontas. E aí eu selecionei algumas e criei outras. Eu vou responder 5 perguntas aqui sobre a pedagogia para vocês, para quem for interessado no curso, poder se inteirar um pouco mais. Aí a primeira pergunta é: qual é o curso e qual é o período que eu tô? Então, como vocês já sabem, eu faço pedagogia aqui na UFRN e na época que eu entrei ainda no currículo antigo de pedagogia da UFRN. Então, nesse currículo antigo, se configurava por 4 anos de graduação, sendo 8 períodos no caso, né? Então, eu tô no 7º período de 8, sendo que para agora, quem tá entrando agora já tem um currículo novo, e aí esse currículo novo se configura como 10 períodos, sendo 5 anos, no caso, né? Mas enfim, eu já tô acabando. Graças a Deus, já tô na reta final. Faltou só 2 semestres, só 7 disciplinas pra eu estar acabando aí. E vamos que vamos. Então vamos lá, segunda pergunta. Por que eu escolhi pedagogia? Gente, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha saga. No ensino médio eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu sempre tive um apreçozinho assim por pedagogia. Sendo que eu tinha ido numa palestra, essas palestras de profissões que as universidades fazem todo ano, e eu tinha ido na de fonoaudiologia e eu tinha amado o curso fonoaudiologia. Queria fazer fonoaudiologia e queria fazer pedagogia. Só que na minha cabeça o que acontecia? Fazia mais sentido eu fazer fonoaudiologia primeiro para depois fazer pedagogia. E aí quando veio o SISU, eu resolvi colocar a segunda opção como pedagogia e a primeira fonoaudiologia pra, ver se garantia. Aí pronto, né? Eu passei em pedagogia, comecei a cursar. E aí, no início, muita gente desiste e aí vai abrindo vaga para as outras pessoas. Então, a lista de espera, tipo, eu tava na lista de espera de fonoaudiologia, eu ia ser logo chamada. E aí, eu fui chamada para entregar meus documentos lá na Prograde, né? Na UFRN, para eu poder ser chamada para fonoaudiologia. Sendo que eu entregando meus documentos, eu já estava em fonoaudiologia e já tinha deixado pedagogia, só no ato de entregar meus documentos. O que eu fiz? Não entreguei meus documentos, continuei na pedagogia, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, estou apaixonada pelo curso. Em uma semana de curso eu decidi que eu não queria mais fonoaudiologia, que eu queria pedagogia, porque eu estava absolutamente apaixonada. Sério, é um curso maravilhoso, é um curso apaixonante e eu amo muito o que eu faço. Agora a terceira pergunta é sobre a questão das áreas de atuação e o mercado de trabalho. Eu tô com um caderninho aqui, por isso que eu vivo olhando pra baixo, tá, gente? Sobre a questão das áreas de atuação. Gente, pedagogia é uma graduação que te forma pra tudo. Mentira, pra tudo não. Não vou conseguir fazer um prédio, por exemplo. A pedagogia tem diversas áreas. A gente pode, tipo, se formar para ser coordenador, a gente pode se formar para ser professor de educação infantil, ou professor de alfabetização, ou professor de 5º ano, ou a gente pode ser professor de EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos. Então, muita coisa está envolvida. A gente se forma para muitas coisas nessa vida. Então, tipo assim, tem diversas áreas. A área de atuação para a pedagogia, graças a Deus, não falta. Em relação agora ao mercado de trabalho. Então, gente, eu sempre converso com minhas amigas em relação à desvalorização da pedagogia. Porque todos nós sabemos Que Gabriel tá me ligando. Ai, gente, peraí. Pronto, gente, voltei. Eu não me lembro do que eu estava falando exatamente, mas eu sei que eu estava respondendo sobre a questão do mercado de trabalho. Apesar de ser muito desvalorizada e eu saber que eu vou ter que lidar com esse tipo de desvalorização por alguns tipos de comentário que às vezes acaba com a gente lá no fundo da nossa alma, ao mesmo tempo é o tipo de profissão que eu nunca vou ficar sem trabalhar. É o que eu e as meninas que estudam comigo sempre falam. Inclusive, beijo, meninas. Mas a gente sempre comenta sobre isso, que tipo assim, por mais que seja uma profissão desvalorizada, que a gente
a gente ainda tenha que quebrar algumas barreiras, a gente também entende que a gente nunca vai ficar sem trabalhar. É uma profissão que sempre nos vai oportunizar, seja no campo acadêmico, seja no campo prático, sabe? Então, é basicamente isso em relação ao mercado de trabalho. A próxima pergunta é sobre como foram os primeiros dias de aula. Os primeiros dias era tipo assim, respondendo perguntas: qual o seu nome? Por que você escolheu pedagogia? Quantos anos você tem? O que você faz na sua vida? Para que os professores possam te conhecer, sabe? Pelo menos aqui foi dessa forma. E não somente com a nossa turma, a gente percebe que, tipo, isso é de todas as turmas. E, gente, é muito engraçado, porque todo professor, todo início de semestre, a gente tem que responder as mesmas perguntas. Qual o seu nome? Primeira graduação? Por que você escolheu pedagogia? 7º período de curso e eu ainda estou respondendo essa pergunta. Uma loucura, gente. Pedagogia é uma loucura. Enfim, a gente teve diversas recepções, diversas conversas. A gente também teve uma tarde só de conversa com nossa professora, a orientadora da turma, né? Porque toda turma tem seu orientador para poder, né, direcionar direitinho a turma. E a minha, inclusive, maravilhosa. Perfeita, sem defeitos. Agora, a quinta e última pergunta que eu vou responder aqui pra vocês. Não é nenhuma pergunta, é um tópico que eu inseri nessa pauta, que é em relação às oportunidades de aliar a teoria com a prática. Teoria e prática são duas coisas que se complementam e na pedagogia a gente fala muito sobre isso. Por quê? Tem coisas que você só vai aprender se você ir para a universidade e estudar. Mas tem coisas que você só vai aprender quando você estiver atuando na sua área. E aí eu resolvi trazer essa discussão porque, tipo assim, a gente tem as disciplinas de estágio que a gente paga mais no final do curso, que é justamente você ir para a sala de aula e experienciar em sala de aula. Mas além dessas oportunidades que vem no final do curso, ainda tem muitas outras. Tem, tipo assim, projetos de pesquisas, tem muitos trabalhos em disciplinas mesmo, disciplinas teóricas, que os professores tiram, por exemplo, uma tarde pra gente visitar uma sala de aula tal, e a gente escrever alguns relatos sobre. E além disso, ainda tem os estágios que não são obrigatórios, não são estágios do curso, que são chamados de estágios não obrigatórios, remunerados, que são estágios que as escolas precisam de alguém para ajudar a professora, de alguém para ajudar uma criança com necessidade educacional especial. E aí acaba pegando esses alunos de graduação. Pronto, no meu caso, eu tinha 2 meses de curso, eu já entrei num estágio. No meu caso, por exemplo, foi pela Prefeitura do Natal. Eu atuei numa escola municipal aqui de Natal. E foi uma experiência muito enriquecedora. E é isso, eu fui aprendendo com essa experiência. Hoje em dia, quando eu olho lá para trás, eu vejo, por exemplo, alguma metodologia que eu utilizava lá atrás, no meu primeiro período de curso, para ajudar alguma criança a aprender a ler, por exemplo, e eu penso comigo mesma que hoje eu nunca usaria essa metodologia, porque hoje em dia eu tenho muito mais entendimento, eu tenho muito mais teoria aprendida, mas que se eu não tivesse passado por essa experiência, eu nunca teria essa consciência que eu tenho hoje. Então, tudo é aprendizado. É assim que eu terminei esse vídeo hoje. Ai, gente, foi um vídeo muito didático, né? Foi um vídeo muito intelectual. Amei falar sobre a pedagogia aqui. Então, foi esse, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificação, clique no botão de gostei. Compartilhe esse vídeo para quem você sabe que tá pensando em fazer pedagogia, mas tá em dúvida. E até a próxima!